chegando na 9ª faixa Status 2 aqui desse Mixnando, a gente está mixando essa música de rap aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Tem vários comentários legais que a galera deixou aí do último vídeo para esse, né? E alguns pontos que eu fiquei de levantar e discutir um pouquinho aqui nesse vídeo. Uma das coisas que a gente viu a galera comentando aí também em relação às vozes, né? Que algumas pessoas falaram que queria as vozes mais altas também. É aquele papo que eu sempre levo desde o começo do Mixnando, que eu vim falando bastante também. É a gente discernir entre o que é técnico e o que é estético, né? A partir do momento que você trata as vozes, que você trabalha, que foi aquele movimento que a gente fez no status anterior, né? De comprimir, da gente definir as equalizações, né, as filtragens e tudo mais. Quando a gente chega nesse ponto e a voz já está mais nítida, a gente pode começar a pensar em como a gente vai deixar essa voz pensando no global já, né? Então algumas pessoas comentaram aí que gostariam de ouvir a voz mais alta e tal. A gente pode simplesmente fazer isso subindo o fader, né? E a gente não pode esquecer também que esse tipo de análise é importante a gente fazer à medida que a mixagem for desenrolando também. A gente não precisa ficar muito preso e também muito travado com as referências, porque às vezes o arranjo que a gente tem não permite a gente deixar a voz muito alta ou muito baixa, né? Depende da instrumentação, da forma como os elementos estão se integrando, né? Um dos exemplos que eu dei no último vídeo aí para a galera ouvir e tal, começar a entender um pouco mais dessa estética, são os discos do Eminem mesmo, né? Se você der uma ouvida no último disco do Eminem, por exemplo, a voz ela é bem destacada da base, né? Isso aí é um processo que na verdade pode ser feito tanto na mixagem, da gente definir isso, mas eu tenho uma leve sensação que esse processo naquele disco específico foi até feito na masterização. Muitas vezes a gente trabalha a masterização por stems, né, ou por grupos, né? Então muitas vezes a gente pode pegar, por exemplo, ter toda a base, né, ter um print ali da base, um bounce da base, e também ter um bounce do track da voz ou das vozes, e a gente poder trabalhar esse balanço na masterização. A gente tendo esses dois tracks estéreos separados, a gente pode balancear sem nenhum problema de deixar a voz mais alta, às vezes por questão estética da master, né? A gente nunca pode confundir porque, na verdade, o som que a gente ouve no final não é o som da mixagem apenas, é o som masterizado, né? Então várias dessas ações podem ter sido feitas também no próprio processo de masterização, porque às vezes eu sinto que muitas vezes se a gente fizer uma mix, por exemplo, com a voz muito alta, você vai mandar para o cliente vai ouvir assim, vai falar assim, caramba, essa voz está muito alta, né? E aí vai pedir para você abaixar. Às vezes por questão estética de você escolher qual embalagem você vai querer na master, e por isso que eu falo que a masterização é uma disciplina à parte mesmo, né? A gente ouve o áudio de uma forma diferente. Então, às vezes, você tem aquele áudio, tá tudo legal, chega na hora de masterizar, na conversa ali com o artista ou com o produtor mesmo, você pode chegar à conclusão de que você quer realmente as vozes mais altas para a estética da sonoridade da voz que você quer. Às vezes você quer a voz com mais brilho, com menos grave, alguma coisa assim, e você não consegue manter a voz com aquela equalização, com aquela tonalidade no mesmo nível que ela está da base, porque se você alterar isso na base também, às vezes você vai emagrecer a base, né? Então às vezes você tem que subir a voz um pouquinho para ela estar numa outra equalização, numa outra compressão, alguma coisa assim, e você consegue realçar a voz com uma outra qualidade e a base permanece mais intacta, tá? Então são algumas estratégias que a gente utiliza em masterização também. A gente vai fazer mais vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas é uma prática bem utilizada, o que a gente chama de stem mastering, né? Masterização por stems. E a gente pode trabalhar isso com a base, tendo a base e as vozes, ou às vezes ter até mais stems, né? Tipo bateria, né? Ou percussão, alguma coisa assim. Depois a gente tem cordas, grupo de teclados e voz. E a gente consegue fazer esse balanço, né? Eu tendo a evitar fazer stem mastering porque, na verdade, é um processo que tem que ser feito muito em conjunto com o produtor, muito em conjunto com o artista, porque você está manipulando coisas ali que afetam a própria mixagem, né? Então a gente tem mais flexibilidade, mas em compensação você pode alterar radicalmente um balanço que foi feito ali. Às vezes o pessoal gastou vários dias fazendo aquele balanço da mixagem. Você simplesmente, ao alterar a proporção dos níveis ali dos stems, você muda radicalmente a vibe da mixagem. Então pode ser uma coisa muito boa por ter a flexibilidade, mas pode ser uma coisa que traga uma certa dor de cabeça, porque para você ajustar os níveis que estavam na mixagem anteriormente, às vezes você vai ter mais trabalho, a responsabilidade cai mais em cima do engenheiro de masterização. Mas enfim, eu queria dizer mais esse lance da voz mesmo, que são coisas estéticas, né? A única coisa que eu fiz aqui na voz, levando em consideração esses comentários da galera, foi comprimir mais a voz, tá? Então eu simplesmente abri o meu C4 aqui, ó,
e baixei o threshold dele, simplesmente, foi isso que eu fiz, tá? E aí não alterei os níveis, nada. E eu fiz isso só nas vozes do rap mesmo, na voz cantada eu não mexi em nada. Mas eu acho que o lance principal desse status aqui é o que a galera vai pontuar aqui, vai pontuar quem falou alguma coisa de melhorar a relação kick 808, né? Bumbo e baixo. Eu acho que a grande chave aqui desse status era essa. A gente não tinha mais problema, na verdade, nem no kick e nem no baixo, né? O som vem bem pronto, é o que eu sempre falo. Quando a gente trabalha mixagens de instrumento virtual assim, a gente tem muito menos pepino para resolver, né? A gente tem mais situações de encaixe e situações de moldar os elementos, né? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Eu tenho essa filtragem aqui no 808 já com efeito, tá? Então, eu estou tirando aqui esse subgrave e tirei um pouco também de médio grave, tá? E nesse canal dry, que eu não tinha feito nada, eu fiz uma filtragem mais ou menos parecida, tirando um pouco de subgrave, por volta de 30 Hz, tirando um pouco de 200 aqui, tá? E eu somando esses dois tracks, né, na verdade o balanço deles permaneceu intacto, eu estou comprimindo, tá? E na verdade eu estou comprimindo esse 808 aqui por questão estética, para eu conseguir deixar ele mais denso. E é uma compressão muito suave mesmo, tá? A taxa que eu tenho aqui é 4:1, mas eu estou trabalhando com um ataque tendendo mais para médio para lento, tá? A gente está trabalhando o release manual mais lento, também médio para lento, né? Então a gente dá uma cutucada ali simplesmente para dar uma densidade, porque o lance é o seguinte, quando a gente ouvindo no status anterior, a gente tem um kick muito socado e o baixo a gente não consegue sentir ele muito, porque ele já está bem comprimido, bem processado, e se a gente subir ele simplesmente vai ficar alto. Então a gente tem que moldar o espectro dele para a gente amaciar, e essa maciez vem principalmente da gente limpar esse médio grave aqui, que é a região onde vai vir o soco do bumbo. Então basicamente a gente está abrindo espaço no baixo para a gente poder socar o bumbo, e aí quando a gente sobe o baixo não vai dar a sensação de estar alto, né? Então a gente vai sentir ele mais e abrir espaço para o soco do bumbo, tá? E aí no bumbo, é interessante isso aqui, eu comentei no outro status também, vocês estão vendo aqui que o track original ele já vem chapado, né? Ele vem comprimido, vem limitado, ou seja, ele já está todo processado. Só que quando eu estou ouvindo aqui e eu trabalho a equalização, beleza, cheguei num som de encaixe e tal. Como é que eu consigo dar mais agressividade para esse bumbo? E quando a gente fala em agressividade na mixagem, a gente pode dar mais agressividade de várias formas. A gente pode trabalhar a equalização em determinadas regiões de frequência, dependendo do elemento que a gente está trabalhando, a gente valoriza determinadas áreas que dão a sensação de ser mais agressivo, mas eu não acredito que seja o caso aqui. A gente consegue fazer com excitação harmônica, ou seja, distorção, tá? Mas eu também não sinto a necessidade de distorcer o bumbo, porque ele já vem até bem frito ali por causa do limiter e da compressão. Só que a gente consegue comprimir um pouco mais o bumbo. Aí você vai perguntar assim, caramba, é estranho esse negócio de comprimir, porque a onda já está quadrada aqui, como é que você comprime esse bumbo? Você vai comprimir para criar uma estética. Só que, se você comprimir utilizando um insert, que é o que a gente chama de compressão em série, ou seja, o sinal vai sair aqui do clipe de áudio, ele vai entrar na cadeia de inserts aqui, vai passar pelo compressor e vai sair, né? Se a gente fizer esse método, a gente não consegue, a gente vai super comprimir o bumbo vai ficar menor do que ele já está. Como é que a gente consegue dar uma sensação de mais agressividade no bumbo? Aí que entra o termo compressão paralela, que é quando a gente comprime, a gente usa uma cadeia em paralelo, a gente pode comprimir até de uma forma mais forte e a gente mantém intacto o sinal original. Então quando a gente dá uma leve dose desse sinal comprimido, até sendo bem comprimido, a gente colore o som sem tirar a dinâmica original, tá? Então o princípio básico da compressão paralela é o seguinte, ao invés de você comprimir reduzindo os picos, né, e você subindo, que é o princípio básico da compressão, você mantém o sinal original intacto e você consegue comprimir simplesmente aumentando o nível RMS. Como que você aumenta o nível RMS sem alterar os picos? Você duplica esse sinal, né? Ou você faz um send, você comprime o que precisar de comprimir e tende a comprimir bastante para você reduzir um pouco os picos, e na hora que você adiciona esse sinal original, você adiciona mais miolo sem adicionar muito pico. Então o princípio básico é esse, tá? Então foi mais ou menos isso que eu fiz aqui. Eu acabei trabalhando depois um pouquinho mais de corte aqui no médio grave, pela consequência de eu ter trabalhado uma compressão paralela aqui bem forte. Estou trabalhando aqui em British Mode, que é o modo quando a gente aperta os 4 botões aqui no 1176, né? Dá uma compressão super forte.
eu decidi trabalhar com um ataque um pouco mais lento, tá? Geralmente eu trabalho na compressão paralela com um ataque bem rápido, meio que para serrar os picos, só que no caso dessa música não funcionou, porque eu preciso de ter grave, e para eu ter grave aqui nessa compressão eu tenho que atrasar o ataque, né? Então eu não consigo fazer da outra forma, senão eu vou matar muito o som. Então eu consegui fazer isso e adicionar uma pitadinha dessa compressão junto do som do bumbo. Então eu consegui deixar o som do bumbo bem socado, agressivo e ao mesmo tempo dentro da música. Então a gente está falando aqui bem de questão estética, né? Então eu recomendo todo mundo de continuar ouvindo essas referências que eu falei e pesquisar outras também em artistas similares para começar a compreender um pouco dessa sonoridade. Onde eu quero um som do bumbo mais socado? Será que eu quero mais socado ou não? Será que eu quero mais soft? Será que eu quero mais alto? Nos últimos dias eu passei ouvindo vários artistas de rap também, hip hop, para começar a pesquisar, né, esses detalhes para eu passar para vocês aqui nessa série especial de rap, né? Eu ouvi várias mixagens, inclusive algumas até bem interessantes. Você ouve o som do kick quase furando o alto-falante assim, tipo muito mais alto do que a voz. Só que a gente consegue tratar isso também, a forma de encaixe na ligação dos elementos e obviamente a masterização tem um papel muito importante para a gente conseguir deixar esse som muito forte, né, sem nada ficar incomodativo. Né? Então é uma coisa, geralmente essas mixagens elas tendem a ser bem exóticas, assim, né? A forma como a gente trabalha o bumbo, tem música que a gente vê que a ação do bumbo é muito mais forte do que do baixo, às vezes você nem tem um baixo tão nítido, né? Mas você tem um bumbo com um grave mais prolongado, enfim, você tem várias coisas estéticas que a gente vai discutir aqui, tá? E aí depois desse tratamento da relação bumbo e baixo aqui, eu fiz um leve endereçamento que algumas pessoas já tinham considerado também no status anterior, falando alguma coisa da diferença dos dois pratos aqui, do chimbal, tá? Alguém falou aí que, até perguntou como a gente trataria, né, um chimbal um pouco mais brilhante, saltando o brilho assim e tal, e aí eu respondi falando que a gente poderia tratar de diversas formas, a gente precisaria entender o que você não quer naquele som do chimbal, né? E aí eu respondi, a gente poderia tratar com equalização, a gente poderia tratar com dinâmica, né, tipo um compressor multibanda, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui, para a gente aproximar mais o som do chimbal que está mais para o lado esquerdo, desse chimbal aberto aqui, foi simplesmente equalização. Então eu tirei um pouquinho de média alta e tirei um pouquinho de brilho para a gente poder mais ou menos equilibrar o espectro dos dois sons, né? E aí a partir daí a gente pode tratar com mais tranquilidade, porque a gente consegue aproximar os dois, tá? E aí acabei abaixando um pouquinho também esse nível, tá bom? Então eu vou tocar aqui, espero que vocês curtam, vou aguardar o comentário de todo mundo aí pro próximo vídeo e vão mandando bala aqui que essa música aqui vai ficar bem massa. Vamos lá. Já entra agora, salve, salve, poetas da ironia. Salve BH, Dimino Beat. Salve Drax, Afro-Raga. O bagulho é bem pesado. Tem uns caras que fala e não faz. Mas aqui, o bagulho por aqui é bem diferente. Zona Sul, sua traição revolta nesse ninho de cobra. Até a pomba que era da paz morreu devota. Confiar é uma chacota. Ingênuo por achar que ela ia me amar de volta. Será que Deus volta não pra terra? Quem sabe o apocalipse seria bem mais suave. Longe da justiça dessa distinção de classes. Morte aos racistas, fascistas e seus embates. Me chamava de amor eterno, parceiro. Relacionamentos com prazo de validade. Cara mais real que o amor de verdade. E hoje ela só liga pro dinheiro. Abre sua mente na porta da frente, o mundo só vê ilusão. Frases guardadas, crianças armadas querendo chamar a atenção. Graças, disfarças, desgraças, palavras só visam aquele cifrão. Vem pro meu mundo, abre sua mente, não é questão de opinião. Vai, abre sua porta, é triste, ninguém gosta do que se vê. Na luz da superfície, não tem como você não ver. A voz que grita e chora, você não quer nem perceber. Mas quando põe pra fora, lembra que o humano deve ser. Corre e acelera a neurose, vivendo as biscoses. 33 no K12 na celulose. Eu bolei mais um hoje, sem dar azar pra sorte. A morte vem com a foice, eu só querendo um Rolls Royce. Estou mais estranho que Olsi, num paraíso que está prestes a se destruir. Seu prejuízo é vender ou consumir, mas eu mando desse jeito, vai molhar a nota tudo por aqui.
saca? Nem tudo é brincadeira, chapa. Cada dia vivido é um teste. Porque o tempo nunca para. Então, mano, se apresse, saca? Nem tudo é brincadeira, chapa. Cada dia vivido é um teste. Porque o tempo nunca para. Então, mano, se apresse. Abrir sua porta é triste, ninguém gosta do que se vê na luz da superfície. Não tem como você não ver a voz que grita e chora. Você não quer nem perceber, mas quando põe pra fora, lembra que o humano deve ser. Incentiva vala menor, induzador. Agora ele atira sem dó, sem mimimi. Jogo de tiro é só pra matador. Não pode ser um sonhador. Entre tiros da PM, já é um bom sonho viver longe do terror. Incentiva vala menor, induzador. Agora ele atira sem dó, sem mimimi. Jogo de tiro é só pra matador. Não pode ser um sonhador. Entre tiros da PM, já é um bom sonho viver longe do terror. Beleza, galera? Vou só mostrar aqui que vai ter um monte de gente com curiosidade também de ouvir o som do bumbo, como é que tava sem essa compressão paralela e com. Então vou tocar um pouquinho aqui sem, o bumbo tá assim, ó, dentro da música. Salve, salve, poetas da ironia. Salve BH, Jimmy no beat. Salve Drax, Afro-Raga. Bagulho é bem pesado. Tem uns caras que fala e não faz. Mas aqui, o bagulho por aqui é bem diferente. Aí com a gente chega nesse som. Fala e não faz. Mas aqui, o bagulho por aqui é bem diferente. Zona Sul, sua traição revolta. Basicamente a gente adiciona essa força, né? Quase uma distorçãozinha de leve, a gente dá mais massa no bumbo, acaba que acrescenta um pouquinho mais de grave, mas com um som um pouquinho mais distorcidinho, com mais atitude, né? Traz um pouquinho de brilho também por causa do release bem rápido, né? Então é basicamente isso. Espero vocês no próximo vídeo com os comentários aí. Valeu!